Oi, pessoal! Hoje vamos conversar um pouquinho, refletir sobre a frase que a gente tanto escuta na constelação familiar, durante os trabalhos de constelação, que é "eu vejo você". Antes de mais nada, a gente precisa compreender o motivo pelo qual a gente fala ou pede para o cliente falar uma frase sistêmica. Eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre as frases sistêmicas, o tipo de frase. Quem quiser buscar esse vídeo, eu vou deixar o link direto aqui na descrição do texto. O maior objetivo de nós falarmos uma frase sistêmica é uma tomada de consciência. É ajudar o cliente a dar um salto dentro daquilo que está se mostrando na constelação familiar. Vamos pensar o seguinte. Vamos começar pensando a nível de emaranhado. Quando a gente vai fazer uma constelação, provavelmente a gente vai porque tem uma limitação, uma dificuldade, um conflito, algo na nossa vida que não está fluindo. A partir do momento que eu configuro a constelação, dinâmicas ocultas começam a surgir. Essas dinâmicas geralmente estão relacionadas com as ordens do amor, ou seja, uma ou mais de uma ordem do amor está em desordem. Então a gente começa a perceber que há exclusão, mostrando a desordem de pertencimento, que estamos fora do nosso lugar, mostrando desordem de hierarquia, ou que não estamos conseguindo tomar ou receber, seja a vida, ou nossos pais, ou nosso cônjuge, o que quer que seja. Diante dessa e de várias desordens, começam então o que a gente chama de emaranhados, por conta de uma lealdade, uma vontade inconsciente muito grande e acima da nossa consciência de pertencer àquele grupo do qual fazemos parte. Essa necessidade de pertencimento, de continuar vinculado ao nosso grupo de origem, faz com que a gente acabe sendo atraído para os enredos, para as desordens sistêmicas daqueles que vieram antes. De certa forma, a gente sente um vínculo com eles, o que nos leva à sensação de pertencimento. Tudo isso de forma inconsciente, claro. Se eu pensar aqui numa imagem, vamos refletir juntos. Se eu pensar numa imagem clássica que aparece muito nas constelações, principalmente em grupo, onde a gente posiciona um filho, uma mãe e um pai. E essa mãe, por exemplo, está olhando para o chão, para os mortos do sistema dela, talvez olhando para abortos ou para os seus próprios pais que faleceram cedo, ou para as tragédias que aconteceram no sistema dela. Enfim, tá de alguma forma emaranhada, conectada com esses mortos do sistema dela. O que a gente percebe? Que o olhar dela está completamente voltada para esse enredo, para os mortos do sistema. Então, uma parte da alma dela está olhando para aquele luto, para aqueles mortos, para as tragédias, para aquele lugar. A partir do momento que esse representante dessa mãe olha para esses mortos, ele deixa de olhar para quem? Para o parceiro e para o filho. Mais que essa mãe cuide do filho, ame o seu parceiro, por mais que no dia a dia exista comportamentos que mostrem que ela tá ali junto, o que a gente observa num nível muito inconsciente e profundo é que parte da alma dela não tá com os vivos. Por isso a gente fala que ela não olha, ou quando ela olha, ela não vê de verdade. A partir do momento em que a gente consegue, na medida que a pessoa vai tomando consciência dos enredos, na medida que ela vai tomando consciência da lealdade sistêmica e decide dentro dela olhar para a vida, independente do que aconteceu lá atrás,
esse representante, durante a constelação, ele pode soltar esse olhar dos mortos e começar a dirigir o seu olhar tanto para o seu filho, ou para o seu cônjuge, ou para ambos. Isso é um movimento bem clássico da constelação, tá, gente? Quando esses olhares se encontram, é que então a gente pode pedir para o cliente, se esse cliente for essa mulher, por exemplo, dizer para o seu filho ou seu cônjuge: eu vejo você. Só então, quando ela consegue de verdade ter todas as partes de seu inconsciente ou de sua alma, como você quiser chamar, quando ela consegue ter todas essas partes voltadas para os outros membros, é que de verdade a gente pode pedir para a pessoa falar: agora eu vejo você. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, existem dinâmicas onde, tomando o mesmo exemplo de mortos, existem vários mortos ou excluídos naquele campo. Vamos imaginar aqui um grupo, né, para ficar mais fácil a visualização. Vamos imaginar que num grupo existem vários representantes que estão deitados com os mortos ou que tem excluídos, e esse meu cliente está de costas para tudo isso. Está de costas para os enredos, está de costas para todos esses emaranhados. O que a gente pode perceber a partir dessa postura é que parte da alma dele não consegue se conectar a esse lado da família, provavelmente por ser muito doloroso, por ser muito difícil ou muito pesado. Ou seja, ele não consegue olhar para esses mortos, olhar para esses excluídos. Na medida em que os movimentos do campo vão acontecendo, que nós vamos colocando as pessoas que estão faltando e as ordens do amor começam a ser restabelecidas dentro daquele movimento da constelação, quando essa pessoa consegue olhar, levar os seus olhos para esses excluídos, para os mortos, para a dor. Às vezes a pessoa está de costa porque não há permissão de sentir dor naquele sistema. Quando tudo isso começa a ter um lugar, então a gente pode dizer: eu vejo vocês excluídos, vejo vocês mortos, eu agora vejo vocês. Um outro exemplo que também é comum, mas não sei se todo mundo já teve essa experiência, é a identificação com parceiros anteriores. Por exemplo, estamos fazendo uma constelação de relacionamento de casal e um dos parceiros, por exemplo, teve um término anterior, uma relação anterior, onde essa separação foi uma separação com danos, uma separação que de alguma forma causou danos ao parceiro anterior, foi uma separação dolorosa, ou algo aconteceu que esse parceiro anterior ainda ficou muito na dor, na raiva, ou dentro da desordem sistêmica do dar e tomar. O que a gente observa é que um novo parceiro, vamos imaginar que esse novo parceiro é justamente o cliente que está constelando aqui com a gente, quando esse parceiro novo, esse nosso cliente é colocado no campo, também imaginando um grupo de constelação, a gente observa que há uma identificação com aquele parceiro anterior. Então, é muito importante, né, nós relembrarmos que todo término de relacionamento de casal, dependendo de como foi, se eu não consegui assumir os danos que eu causei, se não ficou equilibrado o dar e tomar, isso de alguma forma pode ser levado para as minhas relações futuras, inclusive para os meus filhos, né, para os descendentes futuros. Então é comum a gente perceber que o novo parceiro de alguma forma se identifica com os sentimentos, com aquilo que ficou lá atrás, preso, emaranhado do parceiro anterior. Essa movimentação no campo geralmente acontece com a aproximação do representante do novo parceiro com o representante
do parceiro anterior. Dessa forma, o que a gente observa? Que esse nosso cliente não está olhando para o seu cônjuge, ele está olhando para o parceiro anterior dele e, consequentemente, para as dores, para a desordem de dar e tomar que ficou lá no passado e que não foi compensado. Partindo dessa ideia, nós também percebemos que ela não enxerga, não vê o seu cônjuge. Parte da alma dela está conectado com aquilo que veio antes. Portanto, de novo, na medida que a constelação vai desenrolando, que outros elementos são colocados e a constelação segue para uma resolução, o representante dela se libera e ela então pode olhar para o seu cônjuge. Nesse momento, a gente reforça essa tomada de consciência, pedindo para ela dizer: eu agora vejo você, eu te vejo. Aqui são alguns exemplos de como a gente pode estar usando essa frase, eu vejo você, mas a gente também pode pensar em um outro movimento. Não apenas quando a constelação tomou o rumo para a ordem, a gente pode também pensar em usar a frase eu vejo você no oposto. Por exemplo, quando há muitos enredos, muita lealdade e uma dificuldade de olhar e sair daqueles enredos, eu posso usar a frase eu vejo você pedindo para o cliente olhar justamente para os representantes que o representante dela não olha. Por exemplo, se a representante do meu cliente está olhando muito para o chão, conectado com os mortos, e o seu parceiro está ali do lado, olhando para ela, e ela não olha de jeito nenhum, e o campo trava, parece que não há uma solução, eu posso pedir para o cliente, sentado de onde ele está, do meu lado na cadeira, olhar para esse representante do cônjuge e iniciar esse movimento, ou seja, da cadeira, ela escolhe a partir de agora olhar para o seu cônjuge. O representante ainda não faz esse movimento, mas dentro da pessoa que está sentada do meu lado, a gente pode incentivar esse movimento. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes a pessoa ainda está com uma lealdade muito profunda com o seu sistema de origem, com aquilo que está atraindo a alma dela e não dá certo. Mas é um movimento que também é possível de fazer. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouquinho mais a elucidar o momento em que a gente pode utilizar a frase eu vejo você.